Um refúgio. Bem, acho que para nós isso significa o retorno à selva, certo, Ren? Ele não se virou diante do meu comentário, mas continuou avançando lentamente. Eu segui atrás dele, pensando em todas as perguntas que lhe faria quando se transformasse em homem. Depois de andar por algumas horas, chegamos a um pequeno lago. Imaginei que aquele fosse o Lago Suki do qual Pet falara. Havia de fato muitas aves ali. Patos, gansos, martins pescadores, grous e maçaricos pontilhavam a água e as margens à procura de comida. Vi até aves maiores, talvez algum tipo de águia ou falcão, circulando o céu acima de nós. Nossa chegada perturbou um bando de garças, que levantou o voo freneticamente, tornando a pousar na água, na extremidade oposta do lago. Pássaros menores disparavam de um lado para o outro em tons de verde, amarelo, cinza, azul e preto, com o peito vermelho. Mas não vi nenhum dos pássaros de Durca. Onde as árvores lançavam sombra na água, grupos de ninféias formavam um bom posto onde os sapos se empoleiravam para descansar. Eles nos observavam com os olhos amarelos e pulavam na água quando passávamos. Falei tanto para mim mesma quanto para a Ren. Você acha que existem crocodilos ou jacarés no lago? Ele começou a andar ao meu lado e eu não sabia se isso significava que havia mesmo répteis perigosos ali ou se ele queria apenas me fazer companhia. Por via das dúvidas, deixei-o andar entre mim e o lago. O dia estava quente, com o céu claro, sem uma única nuvem para oferecer sombra. Eu transpirava muito, seguia sob as sombras das árvores sempre que possível para tornar a caminhada um pouco mais tolerável. Mas eu ainda me sentia péssima. Enquanto contornávamos o lago, ele mantinha um passo lento e regular, que eu conseguia acompanhar com facilidade. Mesmo assim, senti as bolhas se formando em meus calcanhares. Peguei o filtro solar na mochila e o apliquei no rosto e nos braços. A bússola indicava que estávamos seguindo para o norte. Quando Ren parou para beber em um riacho, descobri que Pet havia preparado nosso almoço e colocado a comida na minha mochila. Tratava-se de uma grande folha verde envolvendo uma bola de arroz branco grudento e recheada com carne apimentada e legumes temperados. Era um pouco picante demais para o meu gosto, mas o arroz puro ajudou a dar uma equilibrada. Encontrando 2 outras bolas envoltas em folha na mochila, joguei-as para Ren, que se exibiu saltando e pegando-as no ar. Ele naturalmente engoliu-as inteiras. Andando por mais umas 4 horas, finalmente deixamos a selva, saindo em uma pequena estrada. Eu me senti feliz de andar no pavimento liso, pelo menos até meus pés começarem a queimar. Eu podia jurar que o asfalto negro e quente estava derretendo a sola dos meus tênis. Ren empinou o nariz no ar, virou à direita e marchou ao lado da estrada por quase 1 quilômetro até chegarmos a um jipe verde metálico novinho em folha. O veículo tinha janelas fumê e uma capota preta e rígida. O tigre parou ao lado do jipe e se sentou. Arfando, tomei um grande gole de água e perguntei: O que foi? O que você quer que eu faça? Ren continuou sem expressão. É o carro? Você quer que eu entre nele? Ok, só espero que o dono não fique chateado. Ao abrir a porta, encontrei um bilhete do Sr. Cardan no banco do motorista. Senhorita Kelsey, por favor, me perdoe. Eu queria lhe contar a verdade. Aqui está um mapa com indicações de como chegar à casa de Ren, onde irei encontrá-la. As chaves estão no porta-luvas. Não se esqueça de dirigir do lado esquerdo da estrada. A viagem dura cerca de 1h30. Espero que cheguem bem. Seu amigo, Anika Kadan. Peguei um mapa e o coloquei no banco do carona. Abri as portas traseiras, joguei a bolsa ali e peguei outra garrafa de água para a viagem. Rei saltou para o banco de trás e ali se estirou. Sentei-me ao volante e abri o porta-luvas, encontrando um pequeno chaveiro com as chaves prometidas. Na grande lia-se Jeep. Dei a partida no motor e sorri, grata, quando um jato de ar frio soprou, vindo das entradas de ar. Quando saí para a estrada estreita e vazia, uma vozinha no aparelho GPS chiou. Siga em frente por 50 quilômetros, depois vire à esquerda. Mantendo-me à esquerda na estrada e agarrando o volante, olhei para minha mão. Apesar do suor de enxugar o rosto constantemente, o desenho de Pet ainda estava lá, permanente como uma tatuagem. Liguei o rádio, encontrei uma estação que tocava uma música interessante e deixei que me fizesse companhia pela estrada enquanto o Ren cochilava. Era fácil seguir as indicações do Sr. Kadan, ainda mais com o GPS. Praticamente não havia trânsito na estrada que seguíamos, o que era bom, pois sempre que
que um carro passava por mim e eu agarrava o volante, nervosa. Eu tinha acabado de aprender a dirigir do lado direito e trocar os lados não era fácil. Depois de 1 hora seguindo as instruções, eu deveria pegar uma estrada de terra. Não havia placas, mas o GPS apitou, indicando que estávamos no lugar certo. Então virei e entrei na selva densa. Parecíamos estar no meio do nada, mas a estrada estava em um bom estado. O sol ia se pondo e o céu escurecia quando a estrada se abriu em um caminho de pedras arredondadas fortemente iluminando que circulava um chafariz alto, cercado de flores. Erguendo-se atrás dele havia a casa mais fantástica que eu já vira. Parecia uma mansão de milhares de dólares que se poderia encontrar nos trópicos ou talvez no litoral da Grécia. Imaginei que o lugar perfeito para ela seria o pico de uma ilha, uma vista para o mar Mediterrâneo. Parei o carro, abri as portas e me maravilhei com o magnífico cenário. Hey, sua casa é incrível! Exclamei. Não acredito que você seja o dono disto. Peguei as bolsas, subi lentamente o caminho calçado de pedras e admirei a garagem com espaço para 4 carros. Imaginei que tipo de veículos estariam guardados ali. Lindas plantas tropicais circundavam a casa, transformando o terreno em um paraíso luxuriante. Reconheci aves do paraíso, bambu ornamental, altas palmeiras imperiais, densas samambaias e bananeiras folhosas, mas ainda havia muitas outras. Uma piscina e um ofurô encontravam-se iluminados na lateral da casa, e uma fonte resplandecente lançava água na piscina no ar. A casa de 3 andares era pintada de branco e creme. O segundo andar tinha uma varanda coberta que circundava toda a construção, com balustrada de ferro, sustentadas por pilares de cor creme. O último andar contava com as sacadas altas e em arco, ao passo que janelas panorâmicas eram o traço mais característico do andar principal. Quando Ren e eu alcançamos a entrada de mármore e madeira de teca, girei a maçaneta e vi que a porta estava destrancada. A área externa era quente e vibrante, refletindo a variedade e a intensidade das cores da Índia. O interior era opulento e encantador, decorado em tons mais frios. Com certeza isso é melhor do que dormir na selva. Entramos no amplo vestíbulo com um teto abobado, piso de mármore e uma escadaria curva com balaustrada de ferro trabalhado. O ambiente era coroado por um deslumbrante candelabro de cristal. Janelas imensas emolduravam a visão panorâmica da selva circundante. Tirei meus tênis imundos e atravessei o vestíbulo até uma biblioteca de atmosfera masculina. Poltronas de couro marrom escuro, divãs e sofás aconchegantes estavam distribuídos sobre um belo tapete. A um canto via-se um imenso globo e as paredes eram cobertas por estantes. Havia inclusive uma escada deslizante que alcançava as prateleiras superiores. Uma mesa pesada, meticulosamente limpa e organizada, com uma cadeira de couro, estava posicionada a um lado e de imediato me lembrou o Sr. Cadan. Uma lareira de pedra esculpida tomava conta de uma parede. Eu não conseguia imaginar quando uma lareira seria usada na Índia, mas ainda assim era uma bela peça. Um vaso dourado cheio de penas de pavão refletia as nuances azuis, verdes e púrpuras das almofadas e dos tapetes. Era a biblioteca mais linda do mundo. Quando estávamos prestes a percorrer a casa, ouvi o Sr. Cadan gritar: "Senhorita Kelsey, é você?" Eu estivera determinada a me mostrar aborrecida com ele e Ren, mas percebi que mal podia esperar para vê-lo. "Sim, sou eu, Sr. Cadan." Encontrei-o na ampla cozinha gourmet, de aço inoxidável, com pisos de mármore negro, bancadas de granito e fornos duplos, onde o Sr. Cadan estava ocupado preparando uma refeição. Senhorita Kelsey, o homem de negócios veio correndo ao meu encontro e disse: "Estou tão feliz em vê-la, espero que não esteja zangada comigo." "Bem, não estou muito feliz com a maneira como tudo aconteceu, mas..." Sorri para ele e baixei os olhos para o tigre. Culpo este aqui mais do que o senhor." Ele admitiu que o senhor queria me contar a verdade. O Sr. Cadan fez uma careta, desculpando-se, e assentiu com a cabeça. "Por favor, nos perdoe. Não tínhamos a intenção de aborrecê-la. Venha, preparei a comida." Ele voltou apressado para a cozinha, abriu a porta de um cômodo cheio de aromáticos condimentos frescos e secos e desapareceu ali dentro por vários minutos.
Quando saiu, depositou sua seleção na ilha de trabalho da cozinha e abriu mais uma portinha para outra ampla despensa. Espiei lá dentro e vi prateleira cheia de pratos e taças elegantes, e até uma impressionante faqueira de prata. Ele pegou 2 delicados pratos de porcelana e 2 taças e pôs à mesa. Sr. Cadam, uma coisa está me perturbando. Só uma? Provocou ele. Eu ri. Por ora. Queria saber se o senhor chegou mesmo a chamar o Sr. Davis para acompanhá-lo e cuidar do rei. E, nesse caso, o que o senhor teria feito se ele dissesse sim e eu não? De fato, eu o consultei, só para manter as aparências, mas também sugeri sutilmente ao Sr. Maurício que talvez fosse melhor para ele persuadir o Sr. Davis a não vir. Na verdade, eu lhe ofereci mais dinheiro se insistisse para que o Sr. Davis permanecesse no circo. Quanto ao que eu faria se você recusasse, suponho que teríamos que lhe fazer uma oferta melhor e continuar tentando até encontrarmos uma que não pudesse recusar. E se eu ainda dissesse não, o senhor teria me sequestrado? O Sr. Cadam riu. Não. Se nossa oferta continuasse a ser recusada, meu próximo passo teria sido lhe contar a verdade e esperar que a senhorita acreditasse. Ufa, que alívio. Só então eu iria sequestrá-la. Ele riu com a própria piada e voltou a atenção para jantar. Isso não é muito engraçado, Sr. Cadam. Não pude resistir. Desculpe, senhorita Kelsey. Ele me conduziu para uma saleta a fim de tomarmos o café da manhã. Sentamo-nos a uma mesa redonda perto de um janelão que dava para a piscina iluminada. Ren se acomodou aos meus pés. O Sr. Cadam queria saber tudo o que acontecera comigo desde que nos separamos. Eu lhe contei sobre o caminhão e descobri que ele havia pago ao motorista para me abandonar lá. Então falamos sobre a selva e sobre Pat. Ele me fez muitas perguntas sobre a minha conversa com Pat. Ficou particularmente interessado em meu desenho de rena. Virou minha mão e examinou atentamente os símbolos de ambos os lados. Então você é a protegida de Durca, concluiu ele, recostando-se em uma cadeira e sorriu. Como o senhor sabia que eu era a pessoa capaz de quebrar a maldição? Não tínhamos certeza, mas agora Pat confirmou nossas suspeitas. Quando o rei estava no cativeiro, ele não podia alterar sua forma. De alguma forma, você falou as palavras que o libertaram. Elas lhe permitiram se transformar em um homem novamente e entrar em contato comigo. Esperávamos que você fosse a pessoa certa para quebrar a maldição, aquela que procurávamos, a protegida de Durca. Sr. Cadam, quem é Durca? O Sr. Cadam buscou uma estatueta dourada em outra sala e colocou delicadamente sobre a mesa. Era a imagem lindamente esculpida de uma deusa indiana com 8 braços, disparando uma flecha com seu arco, montada em um tigre. Por favor, me fale sobre ela, falei, tocando o braço da deusa. Claro, senhorita Kelsey. Na língua dos hindus, Durca significa a invencível. Ela é uma grande guerreira, considerada a deusa-mãe de muitos dos outros deuses e deusas da Índia. Tem várias armas à sua disposição e segue para a guerra montando um magnífico tigre chamado Daimon. Uma deusa muito bonita, é descrita como tendo cabelos longos e cacheados e uma pele brilhante, que brilha ainda mais quando ela se encontra no calor de uma batalha. Com frequência está vestida em trajes azul celeste e adornada com joias de ouro, pedras preciosas e reluzentes pérolas negras. Virei a estatueta. Que armas são essas que ela está segurando? Existem apresentações diversas dela por toda a Índia. Em cada uma, Durca tem um número de braços e uma coleção de armas ligeiramente diferentes. Esta estatueta mostra um tridente, um arco e flecha e a espada de uma Kadá, que é semelhante a uma massa ou clava. Ela também carrega um camandal, ou concha, ou chacaram, uma cobra e uma armadura com escudo. Já vi outros desenhos de Durca com uma corda, um sino e uma flor de lótus. Não só Durca tem várias armas à sua disposição, como também pode manipular os raios e os trovões. Peguei a estatueta e a examinei de diferentes ângulos. 8 braços eram assustadores, o Sr. Cadam prosseguiu. A deusa Durca nasceu no rio para ajudar a humanidade em seus momentos de necessidade. Ela enfrentou um demônio. A deusa Durca nasceu no rio para ajudar a humanidade em seus momentos de necessidade. Ela enfrentou um demônio, Mahishasur, que era meio humano, meio búfalo. Ele aterrorizava a terra e o céu, e ninguém conseguia matá-lo. Assim, Durca assumiu a forma de uma deusa guerreira para derrotá-lo. Pondo a estatueta de volta na mesa, eu disse, hesitante,
Sr. Cadan, não é minha intenção ser desrespeitosa e espero não ofendê-lo, mas não acredito nesse tipo de coisa. Acho fascinante, mas estranho demais para ser verdade. Tenho a sensação de que estou presa em algum tipo de mitologia indiana na série de TV Além da Imaginação. O Sr. Cadan sorriu. Ah, senhorita Kelsey, não se preocupe, eu não me ofendi. Durante minhas viagens e pesquisas tentando ajudar Ren e seu irmão Kishan a quebrar a maldição, tive que me abrir para novas ideias e crenças que eu mesmo jamais havia considerado. Cabe ao seu coração decidir e saber o que é real e o que não é. Acho que sim. A senhorita deve estar bem cansada da viagem. Vou lhe mostrar o quarto onde poderá descansar. Ele me conduziu para o segundo andar, até um amplo quarto decorado em ameixe branco com acabamentos dourados. Um vaso redondo de rosas brancas e gardênias perfumadas levemente o ambiente. Uma cama de dócil com montes de almofadas com cor de ameixa encontrava-se junto à parede. Um grosso tapete branco cobria o chão. Portas de vidro pisoteavam, abriam-se para a maior varanda que eu já vira e que dava para a piscina. É lindo. Obrigada, Sr. Cadan. Ele assentiu e se foi, fechando a porta suavemente ao sair. Arranquei as meias e desfrutei da sensação de andar descalça no tapete aveludado. Portas de vidro texturizado abriam-se para o banheiro espetacular, maior do que todo o primeiro andar de Mike e Sarah. Havia uma banheira de mármore branco e um imenso chuveiro que também funcionava como sauna. Toalhas macias cor de ameixa pendiam de um suporte aquecido e frascos de vidros continham sabonetes e espumas de banho nas fragrâncias de lavanda e pêssego. Perto do banheiro havia um closet com bancos acolchoados brancos, prateleiras e gavetas. Um lado estava vazio e o outro tinha uma arara de roupas novas ainda envoltas em plástico. A cômoda também estava cheia de roupas. Uma parede inteira tinha o propósito de guardar sapatos, mas estava quase totalmente vazia. Uma caixa de sapatos nova encontrava-se ali, esperando para ser aberta. Depois de um banho de chuveiro completamente relaxante de traçar o cabelo, tirei minhas poucas roupas da bolsa e guardei-as no closet e na cômoda. Arrumei minha maquiagem, meu espelho, minha escova de cabelo e minhas fitas em uma bandeja espelhada sobre a pia de mármore. Vestida com pijama, corri para a cama e tinha acabado de pegar meu livro de poesia quando ouvi uma batida nas portas abertas da varanda. Olhei para lá e meu coração começou a bater forte no peito. Um homem estava de pé do outro lado. Vislumbrei olhos azuis, Ren, na versão príncipe indiano. Quando saí para a varanda, percebi que seu cabelo estava molhado e que ele exalava um cheiro maravilhoso, como uma mistura de cascatas e selva. Estava tão bonito que eu me sentia muito mais tímida que de costume. Enquanto eu andava em sua direção, meu coração disparou ainda mais. Ren me olhou de cima a baixo e franziu a testa. Por que não está usando as roupas que comprei para você? As que estão no closet e na cômoda. Ah, você quer dizer que aquelas roupas são para mim? Perguntei confusa. Eu não, mas... Por que você iria... Como? Bem, de qualquer forma, obrigada. E obrigada por me deixar usar este quarto lindo. Ren me dirigiu um largo sorriso que me deixou sem ação. Ele pegou uma mecha do meu cabelo que se soltara da brisa. Prendeu na minha orelha e disse: Gostou das flores? Por um momento fiquei apenas olhando para ele, então pisquei e consegui deixar sair um frasco. Um fraco, sim, quase um guincho. Ele assentiu, satisfeito, e gesticulou na direção do pátio. Assenti e expirei o ar quando o rei me pegou pelo cotovelo e me conduziu até uma cadeira. Depois de verificar que eu estava confortável, sentou-se na cadeira à minha frente. Fiquei simplesmente olhando para ele, sem conseguir elaborar um pensamento coerente. Kelsey, sei que você tem muitas perguntas para mim. O que quer saber primeiro? Eu estava hipnotizada por seus olhos azuis brilhantes, que de alguma forma cintilavam até no escuro. Por fim, consegui sair do transe. Disse a primeira coisa que veio à mente. Você não se parece com os outros homens indianos. Seus olhos são diferentes e... Gaguejei desajeitada. Por que não consigo me controlar? Se soei como uma idiota, Ren não demonstrou notar. Meu pai tinha ascendente indiana, mas minha mãe era asiática. Era um príncipe de outro país que foi prometido a meu pai como noiva. Além disso, tenho mais de 300 anos, o que também deve fazer alguma diferença, suponho. Mais de 300 anos, isso significa que você nasceu em
Nasci em 1657. Certo, eu me remexi na cadeira. Parece que acho homens mais velhos extremamente atraentes. Então por que você aparenta ser tão jovem? Não sei, eu tinha 21 anos quando me lançaram a maldição. Não envelheci mais depois disso. Cerca de 1 milhão de perguntas saltaram na minha mente e de repente senti a necessidade de tentar solucionar esse enigma. E o Sr. Cadan? Quantos anos ele tem? É como o chefe do Sr. Cadan se encaixa nessa história. Ele sabe sobre você? Ele riu. Kelsey, eu sou o chefe do Sr. Cadan. Você? Você é o rico empregador dele? Na verdade, não definimos nosso relacionamento dessa forma, mas a explicação que ele lhe deu foi mais ou menos precisa. Quanto à idade do Sr. Cadan, isso é mais complicado. É um pouco mais velho que eu. Era meu general e o conselheiro militar de confiança de meu pai. Quando a maldição recaiu sobre mim, corri para ele e consegui voltar à forma humana por tempo suficiente para lhe contar o que acontecera. Ele rapidamente organizou as coisas, escondeu meus pais e seus bens. E desde então tem sido meu protetor. Mas como ele pode estar vivo ainda? Deveria ter morrido há muito tempo. Ren hesitou. O amuleto de Daimon o protege do envelhecimento. Ele o usa no pescoço e nunca o tira. Eu me lembrei da viagem de avião, quando vi de relance o pendente do Sr. Cadan. Sentei-me mais na ponta da cadeira. Daimon, não é esse o nome do tigre de Durka? Isso, o nome do tigre de Durka e do amuleto são o mesmo. Não sei muito sobre essa conexão, nem sobre as origens do amuleto. Tudo o que sei é que ele se quebrou em vários pedaços há muito tempo. Alguns dizem que são 4 pedaços, cada um deles representando um dos elementos básicos, os 4 ventos ou mesmo 4 pontos cardeais. Outros dizem que são 5 ou mais. Meu pai me deu seu pedaço e minha mãe deu a dela a Kishan. Eu mal piscava, querendo compreender tudo. Ele continuou. O homem que lançou a maldição do tigre sobre mim queria nossos pedaços do amuleto. Foi por isso que enganou Kishan. Ninguém sabe com certeza que tipo de poder o amuleto exerceria se todos os pedaços fossem reunidos. Mas ele era cruel e nada o deteria em seu propósito de obter todos os pedaços e descobrir. Que pessoa detestável! Rendeu de ombros. Então o Sr. Cadan agora usa o meu pedaço do amuleto. Nós acreditamos que seu poder o vem protegendo e mantendo vivo todo esse tempo. Embora ele tenha envelhecido, isso vem acontecendo, felizmente, muito devagar. É um homem de grande confiança que abriu mão de muita coisa para ajudar minha família ao longo dos anos. Nunca poderei pagar minha dívida com ele. Não sei como teria sobrevivido todo esse tempo sem seu auxílio. Ren olhou na direção da piscina e sussurrou. O Sr. Cadan cuidou dos meus pais até a morte deles e o protegeu quando eu não pude fazê-lo. Inclinei-me para a frente e pousei minha mão sobre a dele. Eu podia sentir sua tristeza quando falava sobre os pais. Seu sofrimento solitário de algum modo tomou conta de mim e se entrelaçou com o meu. Ele virou a mão e distraidamente começou a acariciar meus dedos com o polegar enquanto olhava a paisagem, imerso em seus próprios pensamentos. Normalmente eu me sentiria sem jeito ou constrangida por ficar de mãos dadas com um homem que acabara de conhecer. Em vez disso, porém, eu me sentia confortada. A perda de Ren ecoava a minha e seu toque me dava uma sensação de paz. Enquanto olhava seu rosto bonito, eu me perguntava se ele sentiria o mesmo. Eu compreendia a dor aguda do isolamento. Os orientadores da escola disseram que eu não fiquei de luto o tempo suficiente após a morte dos meus pais e que isso me impedia de estabelecer vínculos com outras pessoas. Eu sempre me afastava, assustada de relacionamentos profundos. Percebi que, de certa forma, éramos ambos solitários e senti uma grande compaixão por ele naquele momento. Eu não conseguia imaginar 300 anos sem contato humano, sem comunicação, sem alguém que olhasse em seus olhos sabendo quem eu sou. Mesmo que eu me sentisse desconfortável, eu não poderia ter-lhe negado aquele momento de contato humano. Ren me lançou um sorriso cálido e preguiçoso, beijou meus dedos e disse: Venha, Kelsey, você precisa dormir e meu tempo está se esgotando.
Ele me puxou, me erguendo de modo que fiquei muito perto dele, e quase parei de respirar. Enquanto ele segurava minha mão, senti um leve tremor atravessar a ponta dos meus dedos. Ele me levou até a porta do quarto, disse um rápido boa noite, inclinou a cabeça e se foi.